3 minutinhos para as 8 horas da manhã. Bom dia para você que está chegando agora. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. E agora a gente vai ter um bate-papo bem importante para você, principalmente para você que está pensando em empreender. A gente, no início do ano, faz vários projetos, né? Você está aí no seu projeto com um negócio novo que você quer criar, então você não pode perder esse bate-papo que eu vou ter agora com o doutor em administração, o professor Arnaldo Rosa de Andrade. Professor Arnaldo, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso para falar sobre esse seu livro, Planejamento Estratégico para Pequenas Empresas. Aliás, pequenas e médias empresas são a base da nossa economia aqui em Santa Catarina. Sim, elas exercem um papel muito importante. Tanto que 35% do PIB do Estado vem de pequenas e pequenas empresas, né? Que tem mais de 500 mil empresas no Estado. Então, isso realmente traz uma ajuda, vamos dizer assim, para a nossa economia, que não pode deixar de ser considerada. E seguir as regras básicas de um bom planejamento, essas regras são fundamentais para o sucesso do negócio, né? Sim. As pequenas empresas, embora a pequena e microempresa, vou generalizar chamando de pequena empresa, embora cada uma tenha as suas particularidades, né, elas não são, nenhuma empresa é exatamente igual à outra, mas é comum existir certas características que acabam dificultando a vida dessas pequenas empresas. A dificuldade inicial é o que a gente chama de atingir o ponto de equilíbrio. Imagine que alguém abre uma loja hoje. A loja não vendeu nenhum produto ainda, mas já gastou um monte com instalações, prateleiras, estoque, computador para a loja funcionar, funcionário, por aí fora. Então, ela tem que saber se organizar para atingir o ponto de equilíbrio, que é quando ela consegue pagar esses investimentos iniciais e aí sim que ela começa a faturar. Outra coisa, que é uma dica muito importante para o pequeno empresário, é separar a vida pessoal da vida da pessoa jurídica, que é a sua empresa. Não misturar os dinheiros. Não misturar. Não é porque o dinheiro está ali no caixa da empresa dela que é dela aquele dinheiro. Exatamente. A pessoa não pode pagar o fornecedor da empresa e o restaurante no final de semana com o mesmo cartão de crédito. Então, isso é muito importante, essa separação, né? Tem que haver um controle sobre isso. E controlar também, ele tem que saber quanto é que a empresa gasta para funcionar, qual é o custo total da empresa, e quanto é que ela fatura, para poder decidir quantos que eu posso sacar. Eu não posso ir lá, a empresa é minha, eu vou tirando dinheiro na hora que eu quero. E a causa de falência de muitas empresas, às vezes, é por causa disso. E uma série de outras coisas, como, por exemplo, o excesso de informalidade. De informalidade? Informalidade no sistema de administração. A empresa pequena tem dificuldade com o excesso de burocracia no que diz respeito a taxas, impostos, ela sofre com isso. Mas ali na sua administração, enquanto é comum uma empresa grande ter dificuldade por excesso de burocracia, a empresa pequena tem dificuldade por falta, na burocracia no bom sentido. Controles formais. Por exemplo, muitas vezes a única fonte de controle e da gestão é a cabeça do proprietário. Não está em lugar nenhum. Não, eu costumo dizer brincando, se raptar o dono da empresa um mês, ela fecha um mês, porque ninguém sabe nada. É muita informação na cabeça do dono. Então tem que usar uma certa planilha no computador para controlar estoque, criar um bom sistema de controle de pagamento e recebimento para o funcionamento da empresa, burocracia nesse sentido, né, de criar algum controle formal para que a empresa não tenha essas dificuldades. Tudo isso está nesse teu livro, que inclusive traz um caso verdadeiro, né? Esse livro aqui, que eu até vou te presentear ele, obrigada. que eu sei que você tem um restaurante e vai ajudar. Exatamente. Eu estou bem nessa fase aí inicial e com certeza vou ler com muito cuidado, com muito carinho. Assim, é comum a gente falar, não vou dizer que a empresa não tem planejamento, ela tem planejamento informal e planejamento formal. O planejamento informal, ele é voltado para o dia a dia e de maneira, como eu disse, muito informal, né? Não tem assim uma perspectiva de objetivos de prazo mais longo, o que dificulta o funcionamento. Na medida que a empresa cresce, ela vai exigindo maior habilidade no sistema de gestão. E se não tiver um planejamento formal, ela passa a ter dificuldade. Isso é muito comum as empresas perder o rumo em função dessa ausência de um bom planejamento formal. Esse livro ele apresenta uma proposta de planejamento estratégico para as pequenas empresas
E no final, no apêndice, tem um exemplo completo de uma empresa pequena, com 6 empregados. Quantos empregados? 6, uma empresa pequena. Pequena mesmo. Que tem ali o planejamento completo. O que eu desenvolvi como consultoria nessa empresa, a empresa autorizou eu anexar no livro esse planejamento. Olha que legal. A pessoa olha o aspecto teórico do livro e analisa aquele planejamento que está lá no apêndice. Está aqui no final? Está no final. Eu já vou direto no final, gente. Eu quero saber exemplo prático. O que tem que fazer? Aí no apêndice tem esse exemplo. É um programa, deve ter perto de 40 páginas esse documento. É o planejamento completo da empresa. E aí aparecem todas as etapas, né, que a pessoa pode ler e vai observando nesse apêndice. E ela já verifica como é que é colocado em prática o planejamento estratégico. O professor, 35 anos dando aula, consultor de empresas, e tem outros livros publicados, né, produção? Esse é o último livro, mas você tem outros livros também publicados? Tenho. Deixa eu ver, colocar na tela, por favor. Para pequena empresa. Esse aí é um livro mais antigo, da década de 90, publicado pela editora da FURB. Esse livro até já está esgotado. E tem outro, publicado pela editora Atlas. Esse aí, Planejamento Estratégico, Formulação, Implementação e Controle, publicado pela editora Atlas, que da mesma forma que Alta Books, elas são entre as maiores editoras do país, eu diria até que da América do Sul. Esse é um livro de planejamento estratégico geral. E esse é mais recente? Os dois, a primeira edição desse aí foi em 2012, teve uma reedição em 2016, ele foi reimpresso várias vezes, a última é de 2018, é a última reimpressão dessa segunda edição. E esse aqui que a gente está falando, planejamento estratégico para pequenas empresas, quem é vinculado à empresa grande é esse aí. E esse aí é de 2019. Esse aborda mais especificamente as empresas pequenas. O verdadeiro... É um guia. É um guia para que a pessoa coloque em prática um bom processo de planejamento nas suas empresas. Eu vou ler com muito carinho e amor, porque como é difícil empreender, não é fácil não, viu? Vou te contar e divido com você, telespectador. Confesso que a vida inteira entrevistei profissionais na área de empreendedorismo e achei que quando fosse empreender, que é o caso do meu momento agora com o restaurante, seria tudo muito fácil. Não. Tem muitos passos para seguir, né? O ideal é, antes de começar o negócio, fazer um plano de negócio, que é um pouco diferente do planejamento estratégico. Até o Sebrae tem um material bom sobre isso. O que eu vou fazer, que empresa que é, como é que é o mercado, antes de abrir a empresa, fazer um bom plano de negócio. E o planejamento estratégico é um instrumento de gestão a partir do momento que a empresa começa a funcionar. E apresenta uma série de etapas, né, que eu posso comentar rapidamente sobre essas etapas, que procura direcionar a empresa num prazo mais longo, para não ficar só no dia a dia. Que etapas são essas, rapidamente? Rapidamente, assim, quando a empresa, a primeira coisa que ela tem que pensar, o que faz os clientes ir nessa empresa? Por exemplo, ninguém vai comprar um alarme, a pessoa compra a segurança. Então, o alarme ele pode deixar de existir e amanhã vem uma coisa melhor. A pessoa, ela compra a segurança. Aquilo que o alarme leva, que é a segurança. O alarme leva, exatamente. E qualquer produto ou serviço tem essa característica. Tem uma razão de ser. Exato. Você tem um restaurante. Não é só a pessoa não vai no restaurante porque está com fome, não é isso. Ela quer viver uma experiência além de comer. Exatamente. Ela quer ver uma experiência diferente, ela quer passar bons momentos, quer encontrar com os amigos, ela quer se renovar ali com aquela descontração. Então, tem que pensar qual é o negócio do restaurante. É tudo isso, além da alimentação. Claro. A primeira etapa é você ter muito claro o seu conceito de negócio. Por que as pessoas vêm aqui? Ou se elas não estão vindo, o que está faltando? Então, não é simplesmente alimentar as pessoas, tem muito mais além disso. Certo. E aí isso vai uma discussão, toda uma análise para a gente chegar à conclusão de qual é o negócio ou negócios da sua empresa e define lá uma missão, que é uma frase que procura resumir, né, qual é o nosso negócio. Por que a gente está ali? Quem é o nosso cliente. E qual é a outra etapa? A outra etapa, depois de definir a missão, é pensar na visão estratégica, é pensar na visão de longo prazo. Eu estava dando aula uma vez e um aluno perguntou: professor, me dá um exemplo prático do que é a visão estratégica de uma empresa. Eu disse: olha, eu sei que tu tens um filho de 4 anos e tu tens uma empresa. A visão estratégica é tu pensar na empresa que o teu filho vai assumir daqui a não sei quantos anos, 20, 30 anos,
15 anos. Qual é a empresa que você quer que ele assuma daqui a 20 anos? Como é que a empresa que você tem hoje deve estar quando seu filho tem 4 anos assumir? Isso é a visão estratégica. É você pensar na empresa no prazo mais longo. Tem muita gente que pensa em ser o maior. Não necessariamente. Pode ser o melhor. Pode ser a empresa preferida na região tal, assim por diante. Uma vez eu estava falando com um dono de um pequeno mercado de bairro, ele disse, olha, a minha visão estratégica é ser o melhor mercado do bairro. Aqui, nenhum dos mercados grandes, se ele botar uma filial aqui perto, eles vão ganhar de mim, porque aqui eu sou o melhor. Essa é... Vou ficar pequeno, mas vou ser o melhor. Vou ficar pequeno, mas vou ser o melhor. E a visão estratégica é isso. Então, e às vezes você leva tempo para construir essa visão. Aí tem que ter... Então, missão, visão estratégica. Visão estratégica. A partir do momento que você tem a missão, que tem a ver com definir um negócio, aquilo, né, que nós conversamos, tem essa visão estratégica, aí a empresa tem que começar a identificar, para definir os seus objetivos, ela tem que conhecer os seus aspectos positivos e negativos, tanto interno quanto externo. Quais são a gente chama de pontos fortes e pontos fracos. Essa seria a análise inicial. Identificar ponto fraco é identificar os aspectos em geral internos da empresa que dificultam o nosso trabalho. O sistema de controle é ruim, a empresa recebe muita influência do parentesco, dos parentes ali dentro. A empresa familiar. Em vez de promover um empregado que seria o ideal, promove alguém que é parente mesmo não tendo a mesma competência. E, enfim, vai descobrindo os erros, né? Então vai descobrindo os erros para corrigir esses erros, senão a gente não consegue atingir o objetivo. E da mesma forma analisa o ambiente externo, né? As ameaças, oportunidades. E aliás, antes, analisa também os pontos fortes da empresa pequena, né? Ela também tem vantagem até quando compara com as grandes. A empresa grande não consegue atender os clientes de forma tão diferenciada como a empresa pequena consegue. Tão atenciosa, tão exclusiva. A empresa pequena consegue desenvolver produtos mais específicos de acordo com os palpites que o cliente acaba dando dentro da própria empresa. E, enfim, descobrir também seus aspectos positivos. E partindo, como eu estava dizendo, também para a análise dos aspectos externos que ajudam ou atrapalham a empresa. Vai se estabelecer um grande concorrente na nossa região. O câmbio do dólar e do euro vai ser favorável ou desfavorável? Vai ser favorável ou desfavorável. Então ela tem que conhecer o que acontece lá fora, né? É possível que seja aprovada uma nova lei que vai facilitar a vida das empresas pequenas. Então ela tem que ter essa visão. Isso não é uma análise que se faz uma vez só, coloca no papel. Tem que estar o tempo todo, o contexto está mudando o tempo todo. É uma forma de agir, sim. É uma maneira de gerenciar a empresa. Sim. Essa análise interna, externa, essa busca de ponto forte, ponto fraco, ameaça, oportunidade, isso tem que fazer parte do dia a dia dos dirigentes das empresas. Muito bom, professor. E alguma etapa que a gente não falou? Falta mais alguma etapa para fechar? Depois continua, depois dessa vem outra. Né? Quantas? Falta muitas? Não. Qual é a última? Resumidamente, aí seria o posicionamento estratégico da empresa, que depois de eu fazer, embora eu não pare essa análise, eu continue fazendo, mas chega um momento que eu, fazendo essa análise interna e externa, eu tenho já uma ideia mais clara sobre a minha própria empresa. Com essa análise a gente descobre muita coisa. Aí tem o posicionamento estratégico, que resumidamente seria definir o tamanho do passo que a empresa pode dar, para não dar um passo menor nem maior do que ela pode suportar. Posicionamento estratégico, e o livro ensina como é que se faz esse posicionamento estratégico. Definido o posicionamento estratégico é a definição de objetivos e os planos de ação. E aí vai... Isso a gente tem que estar fazendo quase que todos os dias. E tem vários exemplos aí de plano estratégico. Bom, então para fechar... De planos de definir os objetivos, transformar em planos de ação e assim por diante. Para fechar, a câmera é toda sua, as pessoas encontram essa verdadeira aula, esse verdadeiro guia onde? Esse livro ele foi lançado pela editora Altabooks, que é uma das maiores editoras do país. Ele está em todo o Brasil, em todos os estados. Eu não sei se eu posso citar o nome aqui, pode? Mas nas lojas virtuais, tipo Amazon, Casas Bahia, Loja Americana, Mercado Livre, etc. Em qualquer um desses você vai achar. Algumas, inclusive, estão com uma promoção com desconto bem grande, né? E também nas livrarias físicas, nas principais, em qualquer região do Brasil. Bacana, uma verdadeira aula que a pessoa leva para casa. Professor Arnaldo, obrigada, viu? Muito obrigado. E obrigada pelo meu exemplar. Vou ler com carinho. Eu que agradeço. Pode ter certeza disso. Obrigada. Um ótimo dia, um feliz ano novo. Até uma próxima oportunidade. Para você também, o pessoal que está em casa da mesma forma. Muito obrigada. Até a próxima.
Tá aí, boas dicas, né? QR Code na tela. Obrigada, produção. Quer rever esse bate-papo com o professor Arnaldo? Aponta a câmera do celular para esse QR Code, que vai direto para essa e outras entrevistas que a gente faz todos os dias aqui, pode ter certeza. Sempre pensando em vocês. Estou indo rapidinho para o intervalo, vou e volto esperando por você.